pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Psi Emuná. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, porém, algumas pessoas não dão tanta atenção, não desenvolvem sobre o tema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo essencial aos nossos rins. Né? Meu nome é Merali, a Rivânia, nós somos psicólogas e hoje nós vamos falar um pouquinho disso, na verdade mais plantando uma sementinha da importância de percebermos o nosso próprio corpo, os nossos limites e compreender um pouquinho da forma do tratamento, né? Exato. E o assunto que ela falou, é hemodiálise. E aí a gente trouxe a Luciene, que é enfermeira lá do Centro de Hemodiálise aqui de Tangará. Então, bem-vinda ao nosso canal. Isso, obrigada meninas pelo convite. Eu sou enfermeira, né? Sou especialista em nefrologia e trabalho na clínica de hemodiálise já tem 8 anos que a gente atua nessa área, Bastante né? tempo. É um tempinho bom. Então dá para aprender alguma coisa, né? Ter algumas experiências, né? Ter algumas experiências. Eu falo que todo dia é um aprendizado novo, né? A gente não existe falar assim, sei tudo. Não. Já. Então, cada dia uma história nova, cada né? dia uma história nova, um caso novo, um diagnóstico novo, uma situação nova. Nos fala um pouquinho sobre o Centro de Hemodiálise aqui de Tangará da Serra. Como que ele funciona? Então, a clínica é uma clínica privada, né? Ela presta serviço para o Estado. Nós atendemos as cidades do Médio Norte e Noroeste Mato-Grossense, que em média uns 14 municípios, né? Bastante município, né? Às vezes a gente não pensa na proporção. Não tinha clínica aqui. Quando não tinha, era muito sofrido, porque esses pacientes tinham que ir até a capital para fazer a hemodiálise. Era o município que levava, né? Sim, então foi um avanço, né, para o município Muito. E para a região, né? Uhum. Que são essas cidades que, vou citar algumas, que é Nova Olímpia, Açari, Barra do Bugres, Arenápolis, Denise, Campo Novo, Sapezal, Juína. Então, todos esses municípios, a gente tem pacientes que vêm. E esse centro de hemodiálise consegue dar suporte para tudo isso? Sim, conseguimos. Consegue ter atendimento? Sim, conseguimos. Hoje nós temos... grande, é grande. Hoje a gente tem, em média, nós temos 168 pacientes, né? Sendo que a maioria é de Tangará da Serra, em torno de uns 101 é de Tangará da Serra, o restante é dessas cidades, né, que eu citei. E eles vêm fazer hemodiálise 3 vezes na semana, Mas né? existe a possibilidade deles começarem, por exemplo, é lá de Juína. Juína é muito longo e eu acredito que o translado para vir pode ser até confortável, mas para voltar deve ser muito desconfortável. Essas pessoas não acabam mudando para cá para facilitar esse trajeto? Grande parte. Porque é um tratamento a longo prazo, né? É crônico, né? É para a vida inteira. É a vida inteira. Até que se faça um transplante, né? Então, assim, a hemodiálise é uma terapia renal substitutiva, né? Que quando o paciente ele precisa fazer é porque o rim já não funciona. E temos hoje aqui em Tangará da Serra, né? Nós temos a hemodiálise, mas tem outra terapia que é a diálise peritoneal, porém aqui a gente não oferece essa modalidade de terapia. E tem o transplante também, que é outra modalidade de tratamento, que também não é uma realidade que nós temos em Mato Grosso hoje, né? Nossos pacientes que fazem hemodiálise se inscrevem nas filas de diversos estados, né? São Paulo, Santa Catarina. Os transplantes, a lista de espera deles é por estado que funciona. Não é uma lista única. É por estado. Por estado. Por estado. E aí a gente encaminha esses pacientes. Então, hoje o que a gente tem para oferecer no município é hemodiálise. Então, igual como você me perguntou sobre a questão da mudança, né? Alguns mudam, outros preferem vir
3 vezes na semana. 3 vezes semana que é o recomendado? Seria? Sim. Tem casos que é uma vez ou os mais graves é tudo 3? Não, a todos os pacientes, tipo assim, a prescrição é 3 vezes na semana, 4 horas a sessão de hemodiálise, que calcula 12 horas semanais de hemodiálise. É muita coisa. Mas Para quem mora em Diamantina, olha, fui para outro lugar que nem nada a ver. Mas quem mora em Nova Olímpia até compensa, mas eu fico pensando, quem mora em Juína é um trajeto muito longo. sim, eu já tive Pra paciente de 3 Castanheira vezes por também. semana. Castanheira. Misericórdia, Castanheira. mais longe ainda. Então, assim, mas as pessoas são apegadas, né? Se apega à família, sabe? Se apega eu tenho casa, eu não posso mudar. Sim, a questão de Você de não- entendeu? de não Essa sair, questão. né? E a gente ainda conversa, né? A gente fala, mas é só qualidade de vida, né? Essa estrada, 3 vezes na semana, vai e volta. Mas alguns não conseguem se desprender. E tem até uma questão também de, às vezes, na necessidade. Não consegue, talvez, conseguir uma casa e sustentar aqui. Sim, Às vezes, sim, família lá, sim. né? Também. Então, assim, a hemodiálise em si, ela é como se você fizesse um filtro mecânico, já que o teu rim não consegue filtrar. Seria isso? Isso, é uma terapia renal substitutiva, né? Onde tem a máquina e nessa máquina a gente instala o dialisador, que é o rim artificial, né? E o paciente, durante essas 4 horas, ele fica sentado numa poltrona e essa máquina, através de uma bomba de sangue, puxa esse sangue a 350 ml por minuto e passa pelo dialisador. Então, quanto mais tempo esse paciente fica ali, tipo assim, às 4 horas, mais, tipo assim, bem dialisado, mais esse sangue vai ficar limpo, porque vai estar retirando as escórias que era para o rim Fazer esse filtro, ele não consegue. era para estar filtrando e não faz mais não filtra, consegue né? Não mais fazer consegue. Deixa eu te perguntar, essas pessoas que chegam, elas já chegam com o diagnóstico pronto? Chega com o Já diagnóstico. chega com o diagnóstico. Mas como que é esse primeiro momento deles ali com vocês na clínica? Eles vêm sozinhos, eles vêm com família? Como que funciona esse processo? Então, a maioria dos pacientes, eles vêm encaminhados, né? Às vezes passou em um outro especialista, passou pelo cardiologista, passou pelo clínico geral, e esse especialista viu uma insuficiência ali na função renal e aí encaminha para o nefrologista. Né? Hoje a gente trabalha com o Dr. Tiago e a doutora Núbia, que são 2 ótimos nefrologistas que atendem ali no centro, né, de hemodiálise. Eles, além de atender nossos pacientes que fazem a hemodiálise, eles atendem também consulta, né, particular pela Unimed. E aí esses pacientes são direcionados, né, para o consultório do nefrologista, onde o nefrologista solicita exames, né, para avaliar essa função renal. A maioria desses pacientes já chega com alguns sintomas, né? E aí, quando chegam, já depara ali com um rim que não está mais filtrando, porque essa doença é uma doença silenciosa, infelizmente. Então, assim, é meio que surpresa. É surpresa para alguns. Né? Outros não, outros já têm o fator que desencadeia. Hoje, desde sempre, são 2 doenças que mais levam à insuficiência renal crônica, que é diabetes e hipertensão. A maioria dos nossos pacientes são diabéticos e hipertensos. Nossa, aí tem as outras comorbidades doenças ainda. também que levam, né? Então, assim, alguns diabéticos e hipertensos já fazem esse cuidado. E hoje também, como era para a gente ter gravado no mês passado, né, que era uma data assim, bem propícia, que foi dia 10 de março, Dia Mundial do Rim. É uma data assim, que a gente comemora mundialmente e para falar sobre a prevenção. Conscientização, né? E esse ano veio com o tema Saúde dos Rins para Todos. Então, o paciente hipertenso e diabético, todos vão fazer hemodiálise, todos vão
vai para uma máquina lá no decorrer com o tempo? Não. Mas aquele diabético, aquele hipertenso que não cuidou, não controlou a pressão, não controlou a diabetes. Então, assim, quando esse paciente chega lá para a gente, às vezes é aquele paciente hipertenso, aquele diabético que o médico lá, alguns anos atrás, pediu algum exame de função renal, deu alguma alteração, e ele não procurou. Sabe, não procurou especialista, ou aquele paciente que toma remédio hoje, amanhã não toma. A hipertensão também, a diabetes é uma doença, principalmente a hipertensão silenciosa, né? E tem pessoas que são assintomáticas, né? Não sente nada. Minha cabeça doeu hoje, vou lá aferir a pressão. A pressão está alta, eu tomo remédio hoje. Né? É verdade. Eu senti isso. Aí eu vou engavetar Meu esse... pai é ótimo para fazer isso. Eles são, Quem né? não é? Ele esquece de tomar o remédio. Minha mãe fica assim, você tomou o remédio hoje? Ele fala, verdade, eu tenho que É porque tomar. a gente tem uma questão de tomar remédio quando dói. Sim. No momento que tá doendo, eu tomo remédio. Sim. Mas essas doenças, por ser silenciosa, você toma sem sentir nada. Sim. Você precisa ter um uso contínuo daquela medicação para que possa ter efeito e não provocar outras doenças, como, por exemplo, a questão do problema renal. Sim, eu não vou esperar minha pressão subir para mim tomar a pressão, o Porque remédio da uma pressão. hora pode subir, já Você era. já Entendeu? tem o problema. Eu não tem vou que esperar eu acompanhar. sentir um sintoma do diabetes para ir tomar meu remédio. Eu tenho que tomar contínuo desde que eu fui diagnosticada, né? Eu fui diagnosticado como hipertenso, como diabetes, eu tenho que fazer o uso contínuo da medicação em horários certos para prevenir que ela suba, né? Então, voltando à pergunta que você me fez, como esses pacientes chegam lá, então, basicamente, são dessa forma, né? Alguns vão para o consultório, né? Onde o nefrologista avalia. É muito triste, porque... E, principalmente, nesses casos que o paciente chega ali andando, tem alguns sintomas, mas ainda ele não aceita esse fato de precisar fazer a terapia, Esse é o né? pior, né? Então, assim, é bem complexo. Recentemente mesmo eu tive um caso de um rapaz de aproximadamente uns 34 anos. Jovem, trabalhador. E ele já era hipertenso, já estava em acompanhamento. Sabia que tinha uma disfunção renal, mas assim, não procurou o especialista. E aí ele passou mal, foi para a UPA. Aí na UPA foi diagnosticado e começou a terapia. Também alguns casos acontece nas internações, né? A pressão subiu, teve muita náusea, fraqueza, aí vai para a UPA, ou tem casos que é necessário UTI, a gente admite também muito paciente da UTI, né? Paciente que passou mal, não deu tempo de fazer a hemodiálise ali eletiva, né? Agendar para fazer. Já foi uma emergência, o paciente às vezes já teve que ter sido um paciente mais grave, vai para a UTI, na UTI começa a terapia. Já começa lá mesmo. Isso, começa lá, a gente atende todas as UTIs também do município, tem a hemodiálise externa, né, que fala, e aí também a gente recebe esse paciente da UTI. Então, são nessas situações, são 3 situações que a gente recebe do ambulatório, né? Quando o médico ali, nefrologista, avalia e vê a necessidade de começar a hemodiálise, da internação, de internações do hospital daqui de Tangará ou da região, né? E das UTIs. Né? Que já aí faz direto que já aí lá começa na UTI e depois encaminha esse paciente para dar continuidade. Para dar continuidade, esse paciente que é crônico, né? Para dar continuidade. Tem casos de hemodiálise que não está vinculado à hipertensão ou diabetes? Sim. E quais são esses casos? Aconteceu por quê? Então, a gente tem casos eu tenho paciente lúpico, que tem lúpus, né? Eu tenho paciente que tem rins policístico, tem pacientes que têm outras síndromes também. Então, são vários casos, Tem né? o caso de não ter nada? Causa desconhecida. Causas desconhecidas. Só o fato de não beber água? Pode chegar boa essa pergunta. Fazer uso de anti-inflamatório.
Então, Então, porque a gente assim, sempre escuta, infecção né? de Você tem que urina. tomar água, porque se você não tomar água, daqui a pouco você tá fazendo hemodiálise. É lógico que a gente precisa tomar água, senão o nosso rim não suporta. Nosso corpo, né? Mas, assim, é toda uma questão também de outras doenças que pode agravar, ou então, usos de medicação, né? Indevido. Anti-inflamatório, principalmente. Anti-inflamatório. O excesso. O excesso de Jesus, anti-inflamatório. querido. Mas, assim, o paciente, ele já chega com comorbidades, né? Porque Sim, com ele vem comorbidades. com outras doenças. Então, o estado emocional desse paciente também já é outro fator. Como lidar com esses pacientes lá? Eles, como você disse, tem uns que não aceitam, mas precisa ser feito. E isso interfere diretamente no tratamento? Você conseguiu perceber, assim, essa questão do emocional da pessoa interferir diretamente? Muito, interfere muito. Então, assim, tem a fase de aceitação, a fase de negação. Então, a gente... É como se fosse um luto, né? A gente fala que a pessoa vive um luto da perda da saúde. Sim, é bem isso. Então, assim, essa parte da psicologia lá, a maioria dos pacientes tem casos de depressão. Entra em depressão mesmo, né? Não aceita a situação, é um sofrimento. Fora porque não é só o sofrimento psicológico, porque agora eu tenho uma doença. Junto disso, ainda tem o fato da doença do corpo, que é constante. Tem a questão de dores, que tá ali o tempo todo. Sim. Então, é saber lidar com tudo isso. E tem hora que a mente não é todo mundo que suporta, né? Não é fácil, é uma fase muito difícil, principalmente o começo, né? Falo que o começo é uma das fases piores, né, para o paciente, que é uma fase ali que ele pensa, nossa, minha vida acabou, agora eu vou definir nisso aqui. E onde a gente conversa muito, a gente tem uma equipe multiprofissional, nós temos psicóloga, temos assistente social, temos nutricionista, temos farmacêutica, e aonde que entra a parte da psicologia que ajuda a esse momento. E a enfermagem trabalha muito a parte de humanização, que é a enfermagem que está lidando ali o tempo todo diretamente com o paciente. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo com eles para pensar no lado positivo, porque se não tivesse a máquina, eles iam ter possibilidade de viver. Então, é um paliativo? Né? É um esforço para trazer qualidade de vida na situação que se encontra. Sim, porque assim, sem o rim funcionar, a pessoa não... Como que a pessoa vai viver? E, na verdade, a lista de espera é bem complicada, sim, né? Transplante bem é bem complexo, né? Não é fácil, não é da noite para o dia. Então, realmente uma doença que é impactante. Impacta muito a qualidade de vida do paciente. E por isso que tem essa alteração da questão de depressão, de ansiedade, de humor. Então, são pacientes que realmente eles têm que ser muito bem assistidos. Porque, imagina, você tem uma vida ali, você trabalha, você estuda, você é mãe de família, você é pai de família, de repente, você pensa assim, minha vida vai resumir em 3 vezes na semana, e se eu moro fora ainda... Eu descanso um dia, no outro dia eu já tenho que voltar. E como você disse, tem as comorbidades, né? A terapia a gente tenta trazer o maior conforto possível, para ir lá fazer hemodiálise, filtrar o sangue, tirar as escórias, tirar volume daqueles pacientes anúricos, né, que não urinam mais, mas às vezes tem as intercorrências durante a sessão de hemodiálise, né, e principalmente no começo, e a pessoa fica assustada, com medo, né. O tratamento ele é algo que causa dor? Causa dor, causa, porque assim, iniciando, para começar a hemodiálise, tem que ser implantado um catéter, né? Um catéter central, de curta permanência ou longa permanência. Então, não deixa... os médicos que implantam têm muita experiência, com anestesia, mas não deixa de causar dor. É desconfortável, porque ele não é dali, né? Sim, aí o paciente que tem a fístula arteriovenosa, que é um acesso definitivo, né? 3 vezes na semana tem que ser puncionada essa fístula. Então, cada vez que vai 2 agulhas. Então, gente, é sofrido. Eu falo
para os pacientes: vocês são fortes, vocês são guerreiros, porque E como que é a alimentação deles? Muda a alimentação? muda. Tem a parte da nutricionista, né, que passa com eles, passa alimentação. Então, é uma alimentação muito controlada, né? Tem que... Alguns não fazem, né? Tem alguns que são tigrão. Né? No máximo vai fazer hemodiálise, porque praticamente a família quase também, né, ajuda. Mas tem que ser uma alimentação muito equilibrada, né? Tecnicamente seria uma comida ruim, digamos assim. Sim, Quando fala sal, assim, sem nada sal, de sem comida. sabor, sem muita coisa. É como pouco se fosse uma potássio, dieta pouco para... líquido. Ai, Sério? Sim. é tudo muito restrito, né? É você ter um psicológico muito preparado, né? Preparado não é, porque a gente nunca está preparado para essas coisas. Mas lidar com tudo isso, psicologicamente, é complicado para essa pessoa. Exato. Aí é a hora de você precisar daquele suporte Sim. da rede de apoio. Sim, da rede de E apoio. não são todos que têm essa rede de apoio. Você É, já a encontra- família, então, assim, que interfere muito, né? Exato. E, assim, eu vejo, assim, como que quando a família tá ali junto, tá ali assistindo, tá ali, é companheiro, é parceiro, como que é diferente o tratamento. Se torna um pouco mais leve, talvez, para a Leve, pessoa, né? Que está sim. sofrendo. E, assim, eu tenho pacientes que têm uma vida que tira de letra. Outros deprime, outros tira de letra. Eu falo para eles: olha, você tem que vir aqui fazer, você tem que não pensar que sua vida acabou. Que você vem aqui, a máquina vai ficar 4 horas, vai estar aqui dialisando, vai para casa, continua, vida que segue. Então, se você colocar isso Eu na acho que é cabeça, justamente isso. É você... Como você disse lá, é algo que ele vai fazer. Não tem uma... Tipo assim, não vou fazer 3 hemodiálises e vai... Ou vou fazer 10 e não vai mais precisar. A não ser que você faça o transplante. Mas é você tentar ver o lado bom disso e seguir a tua vida. Sim, o lado positivo. Porque justamente quando você para tudo, aí tudo se torna pior. Porque, tipo assim, a vida dele não parou. As outras coisas continuam funcionando. Sim, Tudo na vida dele vai continuar seguindo, Tem o ciclo, mas né? ele precisa parar para poder se medicar, né? Se tratar. Mas fora isso, paralelo a isso, a vida dele continua. Isso. E aí eu paro ali, acabou o tratamento e eu sigo a minha vida. Ai, gente, ainda tô presa na comida aqui. Tô pensando na comida. É, porque Mas assim, é ó, uma questão de a de comida- aceitação também. Não, A é de partir- aceitação, mas assim, ó, a comida, ela não é só a comida, ela é algo afetivo. Então, assim, é um momento de aconchego, é um momento família. De encontro. Quantas vezes, nossa, minha memória afetiva da minha infância era aqueles momentos gostosos que a gente estava todo mundo ao redor da mesa. Podia ter pouco, mas não está relacionado somente com o alimento, está relacionado com a memória afetiva que aquele alimento Mas aí, traz. isso que a gente fala na E questão aí- do apoio familiar. Porque quando a gente Tudo fala em bem. apoio, não é só dizer bem assim, não, eu tô com você aqui. Aí eu como Tudo bem que tudo que eu apoia, quero aqui, mas assim, do lado daquele que não pode. exato, Não. mas eu apoio, mas não quer dizer que a alimentação, nem toda a família, Não. por mais apoio que ela ofereça, vai mudar a alimentação toda da casa. Mas é dar uma Porque assim, boa... ninguém vai. Por exemplo, eu falo isso porque a minha mãe passou por uma restrição alimentar terrível. E assim, ela parou de comer praticamente assim 80% do que a gente come. Todo tipo de massa ela não podia. E assim, a gente estava ali, a gente estava ajudando, mas a gente também não podia parar de comer porque ela não podia. E no início ela sofria muito por isso. Depois ela acabou acostumando. Mas assim, comida para mim é muita afetividade. É o momento família. E aí você, mesmo que tenha ali as pessoas dizendo assim, não, a gente apoia, a gente vai reduzir, a gente vai deixar de comer na sua frente, mas ela não vai deixar de comer. Pode ser que não seja na frente da pessoa, mas fora, uma foto que foi postada ali. Mas no aí grupo. é Então, o que assim, a gente... é bem complexo. É por isso que é importante ser trabalhado o psicológico dessa pessoa na questão da aceitação. Sim. De você saber que aquilo ali não a gente vê aquilo ali como assim, é um problema por causa da situação que eu vivo. Não, aquilo ali é para te ajudar. Então, eu começar a ver de forma diferente as coisas. Eu não vejo esse prato de comida desse jeito, sem sabor, sem sal, menos líquido, devido ao problema que eu estou sentindo. Não, isso daqui é para me ajudar ao problema que eu tenho. Isso. Você saber dar um novo olhar para aquilo que você tem que enfrentar a partir de agora. Não olhar aquilo como negativo.
isso aqui vai me trazer benefício. Sim, eu concordo. Então, a partir do momento que você começa a olhar e não é de uma Só que hora para outra... o primeiro claro que impacto não. é pesado. É pesado. Os não, né? Os não. Sim, não, até não, você isso, não compreender aquilo. essa linha de raciocínio aqui. Não é fácil. né? E a Com maioria certeza. a maioria não compreende Não nunca. segue. Não segue. Porque assim, ó, Não segue. vamos pensar, nós estamos chegando na Páscoa. O que as pessoas fazem na Páscoa? Junta todo mundo ao redor daquela mesa que brasileiro separar. que mais gosta de comida. Crente, então, nem se fala. Aí faz aquela mesa assim com 10, 12 tipos de comida, todo tipo de refrigerante, suco. E aí depois ainda tem bendito chocolate. E aí essa pessoa tá no meio, vai isolar ela. Assim, eu sei que tem essa linha de raciocínio, mas é muito difícil a pessoa seguir. É difícil, mas esse é o papel do psicólogo, é ajudar na pessoa na questão da Isso. aceitação, não é? É justamente isso. É trazer ajuda para essa pessoa, no sentido de que ele precisa aceitar e ver as coisas de outra forma, não do lado negativo. E aquele paciente que cuida é diferente. A gente sabe quem cuida. E tem uma qualidade de vida melhor. E assim... É justamente isso, é você saber que aquilo ali pode te trazer qualidade de vida. Sim, porque igual eu falo, eles vão lá 3 vezes na semana. Eu tenho pacientes que fazem 4. Nosso rim funciona como? 24 horas. Né? Você só tirou 24 12 horas na semana. Então, o paciente vai 12 horas na semana. Então, é para eles terem uma qualidade de vida. Então, só aquilo ali vai resolver? Não. Ele tem que mudar dieta os hábitos Os hábitos alimentares. Nossa, tudo, eu né? ia sofrer muito se isso acontecer. Não, não Você vai. entendeu? Então, assim, e a gente sabe quem que cuida e quem não cuida. E quem não cuida sofre mais, porque vem outras complicações, né? Tem que tirar mais volume durante a sessão de hemodiálise, né? Aí vem as intercorrências, né, de hipotensão, de cãibras, né, e a questão da alimentação equilibrada, né. O paciente renal, ele tem um fator também que é a anemia, né. O rim não funcionante, ele não produz um hormônio que é a alfa-poetina. Então, a anemia é secundária à doença renal. Nossa. Então, não assim, bastasse ainda vem outras, né? sim, tem doença óssea. Então, assim, são várias complicações. Então, vocês viram como que a prevenção eu acho que o que a gente tem que trabalhar é a o mais prevenção, para importante não é a chegar prevenção. lá, para não chegar, porque eu Depois que penso chegou assim, lá é aceitar para poder sim, viver. aceitar para viver. Exatamente. Eu penso assim, um exemplo. Eu vou prevenir porque é mais barato prevenir. Então, a hemodiálise é uma doença que... a doença renal crônica é uma doença que leva à hemodiálise, né? E a hemodiálise é uma situação que tem um custo muito alto, que tem um impacto muito grande, como a gente disse, na vida do paciente. Quanto custa hoje cada sessão de hemodiálise? Olha, essa parte de financeiro... É difícil, né? Eu É não porque você tenho atende mais, atende particular também, mas é mais estável. Né? Mas, assim, um exemplo, uma sessão, talvez... Não vou falar nem para não errar, né? Vai para o ar e, assim, não vou chutar. Mas é caro, é muito caro. Então, gente, assim, vamos cuidar dos rins. É mais barato. Para os cofres públicos, né? Sim. Então... Porque não é de graça. Não. Ou é pelo SUS, sim, né? Ou por plano de saúde. Então, é muito caro. É um tratamento caro. Então, prevenir sai mais barato e confortável. E é original também, né? Sim, é original. Não, é que é uma questão também, nós brasileiros, mete o pé na jaca, né? Sim. Faz o que tem vontade, porque é prazeroso agora, então eu faço, sem medir consequências. Sim, eu tenho um paciente, acho que assim, para descontrair um pouco, ele falava assim, por que eu comi tanto torresmo? Ele falava assim, por que eu comi tanto torresmo? Nossa, ela tá feliz aqui, não mas come pergunta pra ela as outras coisinhas, que o pezinho dela não sai da jaca, quer ver? Não, mas a questão minha, que assim, talvez, não sei se muita gente faz isso, é a questão do beber água. Eu fico na água, o meu problema. O meu problema é esse. Pouca água. Pouquíssima água. Não tem eu só vontade. beber 1 litro de água tenho que ficar por lembrando. dia muito. Eu já cheguei a passar o dia todo sem colocar uma gota de água. Lógico, eu bebi suco ou uma coisa mais, ainda assim não vai chegar, por exemplo, a 1 litro. Então, uma vez eu fui no urologista e ele falou bem assim, isso é frescura. Ai, eu saí de lá com muita raiva. Porque eu falei, como assim? Eu falei, doutor, eu bebo água sem sede, é como se eu sentisse cheiro de quiboa, gosto de quiboa na boca. Então, ele falou assim, isso é frescura, porque a água não tem gosto. Eu quase falei assim, eu aprendi isso. Água tem mas gosto, pra sim. mim,
não dá certo. Então, assim, eu só bebo água no momento em que eu sinto sede. E aí, o outro urologista, mais humano, né, falou assim pra mim, Rivânia, a gente não tem que esperar sentir sede. Senão o Esse é o organismo já está problema. gritando, quero Exatamente, água, ele falou água. isso. Né? E quando você Desidratado. sente sede, significa que você já passou da hora faz tempo de Sim. beber água. O seu organismo já está gritando mesmo, precisando de água. Então, ainda bem que existe o fator sede, que é um aviso para você de que você não bebeu água. Então, pior eu não que é tenho que verdade. esperar sentir sede para beber água. E isso pode ser um fator que lá na frente pode causar alguma coisa que me leve a um dia, não sei, para hemodiálise. Mas se isso for, eu tô frita, né? Porque eu não você bebo vai começar a água. beber água. Então, só que assim, eu nunca tinha visto a questão da hemodiálise Contexto. nesse contexto, o De quão tanto- complexo que é. É muito complexo. E a questão, pensando, o sofrimento que isso causa. Muito. Porque não é só um sofrimento de dor, de estar lá na poltrona, lá na cadeira, fazendo a filtragem lá. Não é só esse momento de dor. É a vida toda que você tem que mudar de hábitos, de ter apoio, que às vezes você pode não ter apoio da família. É a questão psicológica que vai te afetar e que você precisa buscar ajuda, né? Então, por exemplo, lá tem o psicólogo Tem. que dá esse apoio, suporte. dá esse suporte. Mas esse suporte ali, ele é momentâneo. É ali, só ali, no, né? mais, no mais o que ela pode fazer. Te encaminhar para um psicólogo para você fazer a psicoterapia. Sim. Seria isso, esse suporte rápido ali na hora? Só esse suporte emocional? É igual você falou, a gente faz encaminhamento também, É só mais fazendo para encaminhamentos, terapia, né? para psiquiatria. Então, vai depender da necessidade do paciente, né? Não é todo mundo que cada vai caso- precisar. Não, eu tenho pacientes assim que tiram muito de letra. Eles são bem tranquilos. Mas geralmente, se a gente for então pesquisar, essa pessoa tem uma rede de apoio, né, Sim, maior. na família. A família ajuda mais. Sim. E aquele paciente também que às vezes já vinha fazendo o tratamento conservador, né? O que seria esse tratamento conservador? Eu tenho hipertensão ou eu tenho diabetes e meu médico já vem avaliando a função renal. E aí, às vezes a função renal vai abaixando, né, degradamente. E o médico fala, vamos cuidar porque você pode ser um futuro paciente renal crônico. Meu Deus. Então, eu tenho pacientes que chegam lá já há 5 anos o médico falou que eu poderia fazer hemodiálise. Então, Há 3 anos meio que já veio com a cabeça psicológico estruturando. preparado. Então, assim, agora aquele que, eu nunca fui no médico, aí ontem eu fui, semana passada, mês passado, cheguei lá, meu rim não está funcionando. Mas a probabilidade do rim realmente parar, porque ele vem 12 horas por semana, então o rim funciona quando ele está em casa? Não. Os pacientes que fazem hemodiálise com a gente, que são paciente renal crônico, eles são pacientes que têm taxa de filtração menos de 15% e esse rim não tá filtrando. Não filtra mais. Não está filtrando. E como que funciona até o óbito? Porque, assim, às vezes o impacto emocional é tão grande que a pessoa não tem condição de pensar positivo e sobressair aquela situação. A pessoa se entrega para aquela dor e acaba partindo. Sim, a gente tem casos. E assim, paciente renal crônico, a primeira causa de morte são por doenças cardiovasculares, né? E segundo casos, infecciosas, né? Então, infelizmente, a gente perde, né, pacientes, né? Que são pacientes com comorbidades, né? Às vezes, pacientes apresentam acidente vascular, encefálico, né? Os AVCs. Tem pacientes que apresentam infarto agudo do miocárdio, né? Que é o IAM. Então... Porque assim, se a gente for fazer uma relação, a gente pega o Covid. Muita gente morreu porque o emocional não estava bom, não aguentou. Eu conheci, né, porque ele partiu Entra em pânico, dessa. né? Ele falava assim, eu não quero, ele estava ruim, ele falava, eu não quero ser internado. Eu não quero ser internado, porque se eu for internado, eu tenho certeza que eu não volto. Ele falava assim. E aí, eles internou ele, a filha dele foi, eu acho que eles iam transferir ele para Cuiabá, alguma coisa assim. Ele ainda não tinha sido entubado. E aí ele falou para a filha dele, pelo amor de Deus, não deixa me entubar, porque se me entubar eu morro. Ou seja, naquele momento ele já tinha se entregado.
Porque o fator morrer, ou o fator não estar mais aqui, estava associado à intubação. Tá certo que poucas pessoas conseguiram retornar dessa intubação. Mas era possível, era uma possibilidade. Só que a mente estava tão desesperada que ele pensou, se eu for, eu não volto. Né? Então, eu acredito que um dos maiores fatores para tantos óbitos no Covid-19 é justamente essa falta de informação, porque no começo também todo mundo enlouqueceu que ninguém tinha informação sobre nada, e esse desespero, porque tanta gente morreu pela intubação, porque os profissionais também não estavam preparados para tanta intubação ao mesmo tempo. Sim. E aí teve muitas cidades que realmente a intubação foi errada, e isso que provocou o óbito, e não necessariamente a pessoa precisar da intubação, né? E aí eu imagino que a hemodiálise não seja muito diferente, porque a pessoa pode se entregar, o emocional dela o baque foi tão grande, que ela fala, bom, se eu precisar fazer esse acompanhamento aí por 2 meses, eu não aguento, o corpo já não aguenta. E tem pessoas que vivem anos, né, nessa Sim, eu tenho pacientes que têm 20 anos que fazem Nossa, hemodiálise. Sério? Sim. Tempo. Inclusive, esse paciente, ele é mestre de obra. Você olha para ele e fala, nossa, ele não faz E hemodiálise. continua trabalhando. Continua, cabeça ótima, psicológico ótima. Gente! Teve Covid, quase foi entubado. Então, assim, olha, é o que eu falei para vocês, esse fator emocional, como que interfere na qualidade de vida. De qualquer doença, né? De qualquer doença. Ele é muito, muito, assim, alto astral. Muito. Você não conversa com ele, é uma mente, assim, totalmente aberta. Eu tenho comerciantes. Gente, que Então, interessante. aqueles que não se entregam, aqueles que falam, a doença, eu Não não me vou, define, né? eu não vou parar e vou ficar assistindo, né? Eu me Se definhar se mesmo, de- né? Não, mas a doença que vai ter que contornar meu estilo de vida. Eu falo para eles. Muito bem. Interessante. Então, quando é assim, eu tiro de letra. Vai Nossa, embora. hora já foi. Né? É, Poxa, já foi. já foi. Parece só eu acho, começando. você viu? A gente fica Porque a gente preocupada, conversa assim, meu Deus, o que, pouco. que eu vou falar? E aí a hora você fala e parece que falta tempo pra gente falar mais coisa. Mas daí a gente volta a falar numa outra oportunidade. Mas assim, foi esclarecedora essa entrevista, esse podcast. Realmente eu tinha muita coisa que eu não sabia que era tudo isso, né? A gente acha que não é tanto, e acha também que não vem com outras doenças, o que é muito Sim. pior, porque se fosse só ela, você trata só ela, mas aí você tem toda uma outra coisa que vem por trás, você tem que trazer, é um acompanhamento, é um tratamento de tudo, e mais um fator emocional. Então, é o que a gente tem, como você disse, é a Prevenir. questão da prevenção. Prevenção. É hoje a gente dar uma controlada e ter um equilíbrio. Eu acho que a questão maior chama-se equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio né? em tudo. Então, se você gosta de coisas que não são saudáveis, mas tem equilíbrio naquilo que você vai Sim. comer, no estilo de vida que você vai Sim. ter, se vai abusar de uma coisinha aqui, então tira um pouquinho dali. Tenha esse equilíbrio para que futuramente você não tenha esse problema. Então, assim, acho que a questão da atividade física ajuda Olha, bastante. atividade física, hábitos Alimentação. alimentares, né? Uso de beber bastante água, uso de Vou beber. uso de anti-inflamatórios, Que O aí pode, excesso, o né? excesso, o né? pode- excesso, É né? porque às vezes pode ser muito óbvio para algumas pessoas, mas não é tão óbvio Mas assim. Eu queria que você falasse pra gente, assim, algumas formas para fazer essa prevenção. Porque, assim, justamente. Algumas formas para fazer a prevenção. Então, assim, a pessoa que tem, eu sou saudável, eu não tenho nenhuma doença, não sou hipertenso, não sou diabético. Então, é ter uma qualidade de vida, né? Fazer atividade física, ter hábitos alimentares saudáveis, consultar o médico regularmente, né? Porque, eu vou no médico só... Não, vai lá uma vez no ano, faz alguns exames, né? Dependendo, tem 30 anos, tem 20 anos, vai ter os exames adequados. E ter uma qualidade de vida, uma alimentação, né, equilibrada. é porque você Essa falou do alimentação equilibrada. Você falou do rim policístico, ele é algo genético ou é algo que vai adquirindo também ao longo Genético. da vida? Genético. Geralmente é o pai ou a mãe, aí os irmãos também. Então, o rim policístico não é aquele rim que tem um cálculo, é um rim formado de vários
Então, a pessoa- policístico, é, valicístico. Nessa situação, ela sempre sofre com... Sim, começa lá, às vezes, numa faixa etária mais jovem, né? E a pessoa já vem acompanhando, que chega ao ponto de ter que começar a fazer hemodiálise. E o que eu deixo para a pessoa que, a pessoa hipertensa, é diabética, tem que ter cuidado redobrado, porque as pessoas lembram muito do coração e do cérebro. Se a pressão subir, eu vou infartar. Se a pressão subir, eu vou ter um AVC, mas ninguém lembra, o rim vai parar. E aí? É verdade. Né? Ninguém lembra Mas do rim. É tão como você importante disse, quanto... ele é silencioso, É né? uma doença silenciosa. Ninguém lembra, é um órgão tão importante quanto o coração, quanto é um órgão vital, né? Que a gente não vive sem ele, porque ele precisa filtrar. Exato. Né? E aí, para esse paciente hipertenso e diabético, a mensagem que eu deixo é estar acompanhando, né, rigorosamente, fazer um exame anual, que, como foi falado na campanha do Dia Mundial do Rim, um exame de AS, que é um exame barato de urina, né, para fazer acompanhamento da função renal, fazer uma ureia, uma creatinina anualmente. Então, são exames baratos que vai estar prevenindo um tratamento caro e impactante na qualidade de vida lá na frente. E como é caro. E cuidar ainda mais, né? Aí o paciente diabético, hipertenso, toma remédio em horário certo, E procurar né? terapia. Ter uma qualidade de vida. Psicoterapia. Isso, procurar as psicólogas para estar Sim, aceitando o tratamento, né? Porque a hipertensão diabética já não é fácil, porque essa questão de alimentar não é só quando está na hemodiálise. Não. Então, se eu cuido dessa pressão e da diabetes, né? Eu não vou chegar na hemodiálise, porque eu vou estar acompanhando, eu vou estar cuidando. E tem outras situações, como vocês me perguntaram, que causa desconhecida, causa indeterminada. Mas Nossa, a gente vai... já tem tanta coisa que pode causar, né? Sim, Não vou nem- sim. E tem essas outras causas. Mas Nós gostaríamos de Mas obrigada agradecer a sua presença pela aqui informação. hoje. Muito válido, porque assim, aparentemente tá muito descarado, tá muito na cara, todo mundo diz beba água, só que ninguém realmente se aprofunda, ninguém realmente... Às vezes, quem se importa literalmente, porque eu tenho dia que eu passo o dia inteiro, tô igual a Rivânia, passo o dia inteiro sem beber água. Aí chega à noite eu sinto sede. Nossa. Então, assim, Passou da hora. a gente sabe da importância. Cabeça dói, né? É, as pessoas que Desidrata. realmente vão lá e cuida, ou tem um paciente renal na família, ou é o paciente. Então, eles vão ter um pouquinho mais de cuidado. Então, é uma informação, assim, fantástica para todo mundo que está nos assistindo aí. Espero colocar em prática. É, vamos colocar em prática, vamos mudar e ter uma vida equilibrada. Eu que agradeço. Espero ter contribuído um pouquinho. Acho assim que tem muito mais para a gente discutir e falar, mas pronta. Uma outra ocasião. Oportunidade e ocasião. Obrigada.